A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, transformou o mundo de maneiras irreversíveis. O surgimento de máquinas, fábricas e novos processos de produção impulsionou o crescimento econômico e a urbanização, moldando a sociedade moderna. Mas como seria o mundo sem essa transformação? Este roteiro explora como o desenvolvimento humano, a economia e as estruturas sociais teriam evoluído se a Revolução Industrial nunca tivesse ocorrido. Sem a Revolução Industrial, a produção de bens teria permanecido artesanal, com oficinas pequenas e trabalho manual sendo a base da economia. Itens como roupas, ferramentas e móveis continuariam a ser feitos por artesãos locais, resultando em menor quantidade e maior qualidade dos produtos. O comércio seria mais limitado, com mercadorias circulando principalmente em mercados locais. A produção em massa e a padronização de produtos nunca teriam surgido, preservando o estilo de vida tradicional nas cidades e vilas. A Revolução Industrial trouxe consigo a migração em massa para as cidades, à medida que as fábricas exigiam uma grande quantidade de mão de obra. Sem essa revolução, as populações teriam permanecido predominantemente rurais, com menos cidades se transformando em grandes centros urbanos. Vilas e cidades pequenas teriam continuado a dominar a paisagem, com menos densidade populacional. A vida urbana, com seus desafios e benefícios, teria evoluído de forma muito mais lenta. A Revolução Industrial revolucionou os transportes com a invenção das ferrovias e dos motores a vapor. Sem essas inovações, o transporte terrestre e marítimo teria permanecido rudimentar, dependente de cavalos, carruagens e navios à vela. Viagens de longa distância seriam raras e demoradas, limitando o comércio internacional e as trocas culturais. O mundo teria permanecido mais isolado, com menos interações entre diferentes partes do globo. A Revolução Industrial gerou um aumento maciço na produção de bens, que impulsionou o crescimento econômico global. Sem essa explosão de produtividade, as economias teriam permanecido baseadas na agricultura e na manufatura artesanal. O crescimento econômico seria muito mais lento, e a riqueza estaria concentrada em pequenas elites rurais. A mobilidade social, que se acelerou com a industrialização, teria sido muito mais limitada, com a maioria das pessoas permanecendo em classes sociais rígidas. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção, mas também impulsionou o avanço científico e tecnológico. Sem a pressão para melhorar a eficiência das máquinas e dos processos de fabricação, os avanços tecnológicos teriam ocorrido de forma mais lenta e esporádica. Descobertas científicas em áreas como física, química e biologia teriam levado mais tempo para serem aplicadas em inovações práticas. A eletricidade, a mecânica moderna e a medicina teriam se desenvolvido em um ritmo muito mais gradual. Sem a Revolução Industrial, a poluição ambiental que acompanhou a rápida industrialização teria sido drasticamente reduzida. As grandes fábricas que despejavam resíduos nas águas e no ar não teriam surgido, e a queima massiva de combustíveis fósseis não teria ocorrido. Embora as populações rurais ainda usassem recursos naturais, o impacto ambiental seria muito menor. O desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas seriam questões menos urgentes, e o planeta teria mantido um equilíbrio ecológico mais estável. A Revolução Industrial trouxe mudanças profundas no papel das mulheres e das crianças na força de trabalho, muitas vezes as colocando em fábricas em condições exploradoras. Sem a industrialização, as mulheres teriam continuado a trabalhar predominantemente em tarefas domésticas e agrícolas, e as crianças estariam mais envolvidas em atividades familiares e comunitárias. Embora a vida fosse mais simples, a divisão tradicional de gênero no trabalho teria persistido, com as oportunidades para mulheres e crianças se expandindo de forma muito mais lenta. Sem a homogeneização cultural trazida pela industrialização e pela globalização, as tradições locais e regionais teriam permanecido mais intactas. As práticas culturais, os dialetos e os costumes locais teriam se mantido mais fortes, com menos influência de culturas externas.
Festas, rituais e formas de arte regionais teriam continuado a florescer, criando uma diversidade cultural muito mais pronunciada em todo o mundo. A comunicação entre diferentes regiões seria mais limitada, mantendo as culturas mais isoladas. A Revolução Industrial foi um dos fatores que impulsionou a criação de sindicatos e movimentos trabalhistas, à medida que os trabalhadores lutavam por melhores condições em fábricas. Sem essa mudança industrial, a luta por direitos trabalhistas teria sido menos pronunciada, já que a maioria das pessoas trabalharia em fazendas ou oficinas menores. A legislação trabalhista, como a regulamentação de horas de trabalho e as normas de segurança, teria sido introduzida mais tarde, ou talvez nunca tivesse surgido em sua forma moderna. A Revolução Industrial influenciou a arte e a literatura, dando origem a movimentos como o Romantismo, que reagia contra a industrialização. Sem essa revolução, a arte teria continuado a focar em temas rurais e tradicionais, com menos ênfase no progresso tecnológico ou na vida urbana. A cultura popular teria permanecido mais conectada à natureza e às práticas antigas, e a literatura teria abordado temas relacionados ao campo e às tradições locais, em vez de questões urbanas e industriais. A Revolução Industrial trouxe consigo a necessidade de uma força de trabalho mais educada, impulsionando a criação de sistemas de educação pública e o aumento das taxas de alfabetização. Sem a industrialização, a educação teria permanecido limitada às elites, com a maioria da população aprendendo apenas o necessário para o trabalho agrícola ou artesanal. A alfabetização teria crescido em um ritmo muito mais lento, e o conhecimento científico e tecnológico teria permanecido concentrado em pequenos círculos de estudiosos. A Revolução Industrial permitiu que as potências europeias e ocidentais se expandissem globalmente, estabelecendo colônias e dominando o comércio internacional. Sem esse impulso industrial, a expansão colonial teria sido mais limitada, e outras civilizações, como as da China, da Índia e do Oriente Médio, teriam mantido maior autonomia. O domínio ocidental sobre o resto do mundo teria sido muito mais modesto, e o equilíbrio de poder entre as grandes civilizações do mundo teria se mantido mais estável. Se a Revolução Industrial nunca tivesse acontecido, o mundo de hoje seria radicalmente diferente. A sociedade teria permanecido mais conectada às tradições locais, a economia teria se desenvolvido de forma mais lenta, e a ciência e a tecnologia teriam avançado em um ritmo muito menos acelerado. Embora muitos dos problemas ambientais e sociais associados à industrialização não tivessem surgido, o progresso humano em termos de qualidade de vida, inovação e conectividade global teria sido profundamente afetado. Até a próxima!